Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a quem está nos ouvindo e vendo pela internet. Bom, nós estamos começando hoje um novo ciclo de palestras, que é a Cadeira 41. Cadeira 41, uma ideia aqui da Ana Maria Machado, que virou permanente no nossos ciclos de palestras. É uma homenagem àqueles que deveriam estar na academia e não estiveram por razões diversas. Nesse ciclo desse mês, nós temos vários exemplos de pessoas que se candidataram e não foram eleitas, não quiseram se candidatar, mas a gente presta sempre uma homenagem a todos aqueles que a gente considera que deveriam ter estado aqui. A abertura é com o poeta Mário Quintana, e eu vou passar a palavra para Ana Maria, que vai coordenar os trabalhos e apresentar o Feltrin, Ricardo Silvestrin, que vai falar sobre o Mário Quintana. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Merval, obrigada ao Ricardo, obrigada a todos vocês que estão aqui, que estão nos assistindo em casa, obrigada à intérprete de Libras, sempre atenta aí, nos ajudando. Estou aqui de volta para outro ciclo da Cadeira 41, que tem essa dupla face, como lembrou o Merval, de homenagear quem poderia ter entrado, deveria estar aqui, quem gostaríamos que tivesse entre nós, enfim, tivesse tido oportunidade de convívio com acadêmicos, às vezes de gerações anteriores ou agora, e também acho que é um exercício de humildade para todos nós, que eu faço muita questão de manter sempre. É que nós somos 40, não somos os 40 só, né? Poderiam muitos outros estar aqui, e, ao longo do tempo, temos sempre que conviver com essa possibilidade de alternância ou de alternativa. Não chega a ser alternância, porque não é um sai outro entra, mas poderia ter sido outro, não um de nós aqui. Acho que nos ajuda um pouco nesse exame de consciência, trazendo uma certa humildade aí. E hoje nós vamos falar de um dos mais simbólicos desses nomes. Eu, quando entrei, eu perguntava para todo mundo, mas como que Mário Quintana não está aqui, como não tinha um poeta que todos gostam tanto? E sempre me foi explicado que eram mais questões de convívio e de dificuldades no manejo da candidatura, que nunca foi nada contra a poesia dele, nem contra isso. Evidentemente, ninguém era contra a poesia do Quintana. E todas as qualidades que ela tinha, tem e terá vão ser relembradas aí pelo Ricardo. Ricardo Silvestrin lançou 28 livros, entre poesia, conto, romance, literatura infantil e tradução. É mestre em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a dissertação Manuel Bandeira, um poeta na fenda. Recebeu por 5 vezes o Prêmio Açoriano de Literatura, que é o grande prêmio de literatura do Sul. Ele mandou um currículo muito modesto, muito curtinho, mas vocês vão ver que ele domina perfeitamente o assunto, é ótimo, conhece, que é muito maior do que esse currículo de tão poucas linhas. Ricardo, a palavra é sua. Que eu escrevo aí cai também, então. Bom, então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito pela acadêmica Ana Maria Machado e pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, para eu vir aqui falar sobre o poeta Mário Quintana, nessa série, né, a Cadeira 41. E também gostaria de dedicar essa palestra à memória do meu amigo, o poeta e acadêmico Antônio Cícero, que certamente teria ficado muito feliz de me ver aqui. Então, Mário Quintana teve
na sua trajetória, 3 momentos diferentes de relacionamento com a Academia Brasileira de Letras. O primeiro foi a saudação que recebeu em 1966, no dia 25 de agosto, na sessão da Academia por Augusto Meyer e Manuel Bandeira. E ele viera ao Rio de Janeiro para lançar sua antologia poética, que foi organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. E era o ano em que ele completaria 60 anos. Na Academia, o Manuel Bandeira leu um poema que escreveu em homenagem ao poeta gaúcho, intitulado Quintanares. Né? Vamos recordar o poema. Deixa eu ver se funciona. Funciona. A Mário Quintana, diz o Manuel Bandeira. Meu Quintana, os teus cantares não são Quintana cantares, são Quintana quintanares. Quinta essência de cantares, insólitos, singulares. Cantares? Não, quintanares. Quer livres, quer regulares, abrem sempre os teus cantares como flor de quintanares. São cantigas sem esgares, onde as lágrimas são mares de amor os teus quintanares. São feitos esses cantares de um tudo-nada, ao falares, luzem estrelas e luares. São para dizer em bares, como em mansões seculares. Quintana, os teus cantares. Sim, em bares, onde os pares se beijam sem que repares que são casais exemplares. E quer no pudor dos lares, quer no horror dos lupanares, cheiram sempre os teus cantares ao ar dos melhores ares, pois são simples e invulgares, Quintana, os teus quintanares. Por isso peço, não pares, Quintana, nos teus cantares. Perdão, digo, quintanares. E ressalte-se que o termo quintanares também foi usado por Cecília Meirelles, num poema que fizeram em homenagem a Quintana, em 1946. Vejamos o poema. Aí diz a Cecília. Quintanares. O Natal foi diferente, porque o menino Jesus disse à senhora Santana, vovozinha, eu já não gosto das canções de antigamente, cante as do Mário Quintana. Viram-se então os anjinhos, de livro aberto nas mãos, deslizar no ouro dos ares. Estudaram nova solfa pelos celestes caminhos e ensaiaram quintanares. Deixaram cair os versos que já sabiam de cor pelos telhados das casas. E o milagre das cantigas foi que até seres perversos amanheceram com asas. Os versos e os perversos, né? Grande achado da Cecília. Até os seres perversos. Né? Aí, Quintanares também aparece num poema do próprio Quintana, que é Canção de Barco e de Ouvido, do seu livro Canções, de 1946, neste trecho. Que eu vou passando e passando, como em busca de outros ares, sempre de barco passando, cantando os meus quintanares, no mesmo instante olvidando tudo que te lembrares. Bom, então eu dizia que Quintana teve 3 momentos distintos de relacionamento com a academia. Depois da saudação de 1966, recebeu, em 1980, no dia 17 de julho, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra literária, sendo esse o segundo feliz encontro entre os acadêmicos e o poeta. O terceiro momento se divide em 3 candidaturas suas à ABL, sendo preterido nas 3 vezes. Em 5 de novembro de 1982, o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, noticiou que o poeta havia perdido a eleição por 4 votos para o escritor e jornalista Carlos Castelo Branco, sendo essa a última vez em que se candidatou. E agora estamos aqui novamente, na academia, falando do Quintana, né, como ocupante dessa cadeira 41. Então, para ser o mais fiel possível a um poema de minha autoria, que lancei em 1994 no meu livro Palavra Mágica, vou me concentrar, a partir de agora, na obra publicada do Quintana. Concentro-me em alguns aspectos que observo nos seus livros, mas antes me permitam apresentar o meu poema para que entendam o caminho que vou abordar. Eu devia passar aqui, né? O poema diz assim: não quero mais de um poeta que a sua letra
palavra presa na página, borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele que tudo que viveu duvida. Não revirem a sua cova, o seu arquivo. É no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Então, vamos lá. A obra publicada de Quintana, assim como a de Bandeira, permite que se investigue a aventura de construir em língua portuguesa, nesse português falado e escrito no Brasil, dentro de uma tradição literária brasileira, uma nova poesia. Tarefa de muitas mãos por diferentes literaturas do mundo, em determinado momento, diversos poetas se defrontaram com a questão estética de criar poemas não metrificados. Hoje, essa questão parece banal. Mas, para se ter uma ideia de o quanto isso era algo ainda sem parâmetros para se ancorar uma produção, verso, no Tratado de Versificação de Bilac e Passos, de 1905, é definido como sinônimo de metro. Então, verso e metro eram a mesma coisa, né? Então, dizia o Bilac e Passos, né? Compreende-se por verso ou metro o ajuntamento de palavras ou ainda uma só palavra com pausas obrigatórias e determinado número de sílabas que redundam em música. Bandeira, que além de criar poemas refletia sobre a criação, foi buscar uma reformulação desse conceito. Em Poesia e Verso, no seu livro de Poetas e de Poesia, ele aponta: a definição de Bilac e Guimarães Passos, que é mais ou menos a de todos os outros tratadistas, podia servir para a nossa língua e mais algumas outras, mas só até o advento do verso livre. Que definição se pode dar ao verso de modo que ela se aplique a qualquer idioma, vivo ou morto, e em qualquer tempo? Então, Bandeira, essa geração estava criando um outro verso, mas não tinha um tratado de versificação que dissesse desse verso, né? O tratado de versificação, todos diziam do verso metrificado. Em 1960, depois de já ter escrito vários poemas em versos livres, ele vai chegar a esse tratado, né? Em 1960, ele vai escrever, o Manuel Bandeira, a versificação em língua portuguesa. Então, nesse tratado, ele começa definindo o verso não pela métrica, mas pelo ritmo. Aí ele vai dizer: o verso é a unidade rítmica do discurso poético. Para salientar o ritmo, se tem valido os poetas nos vários idiomas de recursos formais, como sejam os acentos de intensidade, os valores das sílabas, as rimas, a aliteração, o encadeamento, o paralelismo, o acróstico, o número fixo de sílabas. Ele inclui também, né, o verso metrificado dentro de uma concepção maior de verso que abrange o verso não metrificado, que tem como princípio construtivo o ritmo, né? Tem teóricos que discorreram sobre isso, Tinianov, né, dos formalistas russos, né, mas não são leituras nem de Bandeira nem de Quintana, né, que estavam lá debruçados já no verso do Mayakovsky, dos futuristas russos, né. Então, Tinianov mostra que tem um princípio construtivo que deforma os outros, né. Então, na métrica, o princípio construtivo é a contagem de sílabas. No verso livre, o princípio construtivo que deforma os outros é o ritmo. Tinianov falava a mesma coisa lá, né? Mas, pela prática e pela leitura, eles precisam, os próprios poetas vão ocupando esse espaço teórico também, né, para poder dizer o que eles estavam fazendo. A prática criativa do poema em Bandeira vai trilhando o caminho que vai do verso orientado pelo metro até o verso orientado pelo ritmo. É assim que chega ao verso livre. Mas, se em Bandeira suas descobertas se dão ao longo do tempo, de maneira que se percebam as conquistas formais de livro a livro, sobretudo de 1917, com As Cinzas das Horas, até 1930, com Libertinagem, em Quintana, o processo se dá de outra forma. Vale entender esse ponto com as próprias palavras do poeta gaúcho no seu prólogo do seu livro Apontamentos de História Sobrenatural, de 1976. Ele diz o seguinte: eis o meu primeiro livro, cujos poemas saem mais ou menos na sua ordem cronológica.
porque antes se reuniam numa ordem lógica. Sonetos com seus companheiros de lirismo um tanto boêmio, canções com suas irmãs de dança, quartetos filosofando uns com os outros, porém num riso mal contido diante da seriedade que se presume existir num simpósio. Poemas em prosa, proseando amigavelmente sobre isso e aquilo, poemas oníricos com suas perigosas magias de aprendizes de feiticeiro. Foram reeditados num só volume, chamado Poesias, o que levou alguns a pensar que a cronologia da publicação dos livros indicava uma evolução, quando foram feitos simultaneamente ao longo do tempo. O fato é que nunca evolui, foi sempre o mesmo. No sentido de que ele foi sempre o mesmo, que ele já estava lidando com todas as formas ao mesmo tempo, né? Não é, depois que ele aprofundou essas formas, ele acabou, nos próximos livros dele, lidando com todas essas possibilidades criativas, né? Então, não tem uma evolução, ele já, desde o início, já é um pesquisador dessas possibilidades todas. Nesse volume chamado Poesias, publicado em 1962, o poeta reuniu seus livros lançados anteriormente. Os sonetos, de Arroio dos Cataventos, que ele publicou em 1940, Canções, que ele publicou em 46, Prosa e Poesia em Sapato Florido, de 47, Poemas em Versos Livres, de O Aprendiz de Feiticeiro, de 1950, e depois os quartetos de Espelho Mágico, de 51. Quintana nasceu em 1906, Bandeira em 1866. 20 anos os separam. O primeiro livro de Quintana saiu em 1940, ano já de avançado processo criativo das gerações de 20 e 30 do modernismo brasileiro. Ele já tinha uma tradição recente, mas da qual ele era leitor, atualizado, né, para poder lidar com ela. As questões estéticas que levaram do verso metrificado ao livro já haviam sido postas, fora todas as leituras da poesia internacional, Cross, Maeterlinck, tudo isso era da mesma, eles eram leitores disso tudo, né. As questões estéticas que levaram do verso ao livro ao metrificado já haviam sido postas. Desse modo, exercitar os limites da forma física, exercitar os limites da forma fixa, né, do soneto, do poema em prosa, da canção e do verso livre, tudo isso é parte do mesmo processo criativo para Quintana. Trata-se de soma e não de substituição ou evolução, para usar as palavras do próprio poeta. Então, ele vai somando possibilidades criativas, né, e não vai substituindo. Para ele, tudo é repertório e material a ser reelaborado. Mas, claro, é uma soma construída a partir de uma série de escolhas que se baseiam na sua crítica pessoal das formas que recebe e, ao mesmo tempo, devolve a elas seu ponto de vista criativo. Então, ele está pensando sobre isso, né, e reelaborando. Tendo essa diversidade de formas já desenvolvidas, aí ele decide estrear com um livro de sonetos. É o polemista. Então, ele já tinha tudo isso. Era a moda, o verso livre. Ele disse, então vou lançar um livro de sonetos. Então, ele já tinha tudo, poderia ter lançado o livro dele de modernista, no contexto dos grandes modernistas. Foi estrear com um livro de sonetos, né, mesmo tendo outras opções na gaveta, inclusive de verso livre. Em depoimento a Edla Van Steen, no livro Viver e Escrever, volume 1, em 2008, ele explica a sua opção. Ora, como eu tivesse escrito também sonetos, e como o soneto era uma forma meio desmoralizada, eu fiz questão de estrear com um livro de sonetos, para provar que os sonetos também eram poemas. Provei-o muito antes de outros fazerem a descoberta do soneto. Mas o seu gesto criativo não se resumiu a contrastar com o ambiente modernista. Seu projeto de soneto era deliberadamente diferente do modelo clássico, como relembra o poeta em texto do seu livro Caderno H, de 1973. Aí diz o Quintana. Desde muito cedo que eu desejava escrever um soneto de mão nos bolsos. Daí ele explica. O soneto é que iria de mão nos bolsos, não é ele escrevendo sonetos de mão nos bolsos. O soneto é que iria de mão nos bolsos, né? Sim, seria um soneto vagabundo. Não me digam que é em ambos os sentidos, né? Um poema vagabundo. E que, ao partir, não imaginasse aonde iria chegar,
como tão bem sabem os sonetos clássicos, os quais se encaminham silogisticamente das premissas para a conclusão. Que nem esses menininhos de óculos que vão direitinho para a escola sem olhar para os lados. Mas por que logo um soneto e não um outro poema? Por isso mesmo. Um poema qualquer não tem prazo determinado, e às vezes o poeta não atina como há de fazê-lo parar, como, quando, onde. Um soneto, porém, tem sempre um fim. É obrigado a se deter por força no 14º verso. Esse derradeiro verso que os parnasianos fechavam luzentemente com uma chave de ouro. Até desconfio que deve por vir daí a palavra chavão. Então, ele já está posicionado em relação ao soneto. O meu soneto, no entanto, não levaria chave de espécie alguma. Apenas se acomodaria ao fim como quem se houvesse enrodilhado à noite contra um portal. E nesse portal haveria uma rótula, e por essa rótula as musas descalças e de cabelos soltos viriam espiá-lo e suspirariam. E o suspirado, enquanto isso, a dormir descuidoso, pois um verdadeiro soneto se basta a si mesmo. Nada mais do que isso pretendiam os meus sonetos andejos que asilei um dia na Rua dos Cataventos. E, agora, se um ou outro saiu com armadura clássica, espero que isso não tenha prejudicado a naturalidade do andar. Então, ele estreou com sonetos e propôs um tipo de abordagem do soneto, né? Então, vejamos um exemplo em que esse andar, né, desliza de verso a verso, levando a um final não tão previsto. Soneto 26, da Rua dos Cataventos. Deve haver tanta coisa desabada lá dentro, mas não sei. É bom ficar aqui bebendo um chope no meu bar, e tu deixa-me em paz, alma penada. Não quero ouvir essa interior balada, saudade, amor, cantigas de nenar. Sei que lá dentro apenas sopra um ar de morte. Não sei mais nada. Manchas de sangue ainda por lá ficaram em cada sala em que me assassinaram. Para que lembrar essa medonha história? Eis-me aqui, recomposto, sem um ai. Sou o meu próprio Frankenstein. Olhai, o belo monstro ingênuo e sem memória. Então, entre a forma fixa do soneto e os decassílabos, de repente salta uma passagem totalmente coloquial e sem cerimônia. É bom ficar aqui bebendo um chope no meu bar. Um soneto quase carioca, esse soneto, né? Um soneto porto-alegrense da boemia, né? Esse contraste cotidiano com a gravidade do assunto desmonta o passadismo e coloca o soneto na vida comum. Também a saída, se por um lado remete ao romantismo de Mary Shelley, por outro apropria-se da figura do monstro, atualizando-o com a ideia de ser o meu próprio Frankenstein. A solução para a superação do conflito existencial remete a uma cura psicanalítica. Recalcando o trauma do passado, resta a nova pessoa, só que ela é toda, né, a pessoa possível, né, a única possível para seguir adiante. Todos esses elementos apontam para um soneto feito em outro tempo, remetem à contemporaneidade da sua escrita. No livro seguinte, Canções, Quintana traz poemas em verso livre, ao lado de outros com métodos regulares. Aqui parece seguir o preceito de Verlaine na sua arte poética, com os versos, música antes de qualquer coisa. Nada como uma cinza canção onde o indeciso ao impreciso se enlaça. Então, diz o Verlaine. Não se trata, nessa obra de Quintana, apenas do que se concebe como a musicalidade do poema, alcançada com efeitos sonoros de rimas e aliterações, por exemplo, mas sim de uma ideia mesmo de letra de música, a que se pode extrair ou sobrepor uma melodia cantável. Visto dessa maneira, e remetendo à citação de Verlaine, temos o preciso das palavras que repousam sobre a página e uma imprecisa e possível melodia que se pode cantar. As realizações formais desses poemas, letras, canções são variadas. Não se trata de uma forma esperada para uma letra de música em que a regularidade de tamanho dos versos, as rimas, tudo já se acomodasse para que uma melodia fosse composta, repousando sobre os acordes. No livro do Quintana, há várias canções de natureza distinta, né? Então, vamos ver aqui 3 delas, como elas são diferentes. Deixa eu ver se eu
com o meu óculos, sim. O Flávio Cavalcante, né? O Flávio Cavalcante falava de tirar o óculos quando ia ler o seu roteiro, depois tinha que botar para olhar. Então, vamos ver 3 realizações dessas canções do Quintana, né? No livro Canções. Então, ouçamos a possível valsa dessa canção com sua estrutura regular, que ele já dá o título de Canção para uma Valsa Lenta, ou seja, quase uma letra para uma valsa lenta, né? Então, minha vida não foi um romance. Nunca tive até hoje um segredo. Se me amas, não digas que morro de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance. Minha vida passou por passar. Se não amas, não finjas que vivo esperando um amor para amar. Minha vida não foi um romance. Pobre vida passou sem enredo. Glória a ti que me enches a vida de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance. Ai de mim, já se ia acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto, de um olhar. Um sorriso, um gesto, um olhar, né? Então, dá isso aqui para alguém com violão, é uma valsa lenta. Minha vida não foi um romance, nunca tive até hoje um segredo. Se me amas, não digas que morro de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance, minha vida passou por passar. Se não amas, não finjas que vivo esperando um amor para amar. Minha vida não foi um romance, pobre vida passou sem enredo. Glória a ti que me enches a vida de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance, ai de mim já se ia acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto, um olhar. É uma possível melodia que está ali pronta para ser extraída, né? É uma canção, no sentido que é uma letra para uma música, né? A música só não foi cantada, agora foi, né? Aí a próxima. Atente-se... a próxima não, ainda um comentário sobre isso aí. Atente-se à ironia de desmontar uma frase feita. A frase feita é minha vida foi um romance, né? Ele já diz, não, minha vida não foi um romance. O poema de Quintana diz justamente o contrário, numa espécie de poesia aparentemente romântica, mas que, no fundo, é antirromântica. No final, vem a crítica a quem só vive em função do outro. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto, um olhar. Então, é o antirromântico mesmo, né? Prega a solidão contemporânea que a gente vive, né? Pelo menos o direito à solidão, né? Mas também há outra música, outra canção impregnada de silêncios, de alternâncias, com que podemos, quem sabe, ouvir acordes de piano acompanhando as pausas, como nesta. Canção de vidro. E nada vibrou, não se ouviu nada, nada, mas o cristal nunca mais deu o mesmo som. Cala, amigo. Cuidado, amiga. Uma palavra só pode tudo perder para sempre. E é tão puro silêncio agora. Música possível. E nada vibrou, com acorde de piano. Não se ouviu nada, nada. Tum, tum, mas o cristal nunca mais deu o mesmo som. Cala, amigo. Cuidado, amiga. Uma palavra só pode perder tudo para sempre. E é tão puro silêncio agora. Isso aí já dá um Itamar Assunção, um Arrigo Barnabé, né? E ainda esse outro, em que as repetições parecem pedir um coro de acompanhamento. Canção de nuvem e de vento. Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto, mudo. Medo da fala, surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe que tudo é nuvem, que tudo é vento.
Nuvem e vento, vento, vento. Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe, que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto mudo, da fala surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem e vento, vento, vento. Dá para fazer com um coro e orquestra, isso ficaria lindo. O livro seguinte, de 1948, é Sapato Florido. A epígrafe, com citação de Molière, dá o tom do que vem pela frente. Né? Está aí traduzido na tradução do Armindo Trevisan. Que daí o Monsenhor Jardim, né? O senhor Jardim diz, não, eu não quero nem prosa nem verso. Aí o mestre de filosofia diz, é preciso que seja uma coisa ou outra. Aí o senhor Jardim pergunta, por quê? Porque essa convenção não é prosa ou verso. Não, por quê? Então, de fato, o livro, esse próximo do Quintana, realiza essa indefinição. Há poemas em versos, poemas em prosa, narrativas mais longas que poderiam se enquadrar numa prosa poética, frases isoladas como se fosse um único verso ou uma frase-poema. Né? Então, prosódia, um poema de um único verso. As folhas enchem de F as vogais do vento. Parábola, daí já é uma prosa poética, um texto, né, uma narrativa, uma prosa poética. A imagem daqueles salgueiros na água é mais nítida e pura que os próprios salgueiros. E tem também uma tristeza toda sua, uma tristeza que não está nos primitivos salgueiros. Ele acomoda isso em frases e é uma imagem lindíssima, uma reflexão lindíssima sobre a imagem. Né? A imagem contém algo que não tem no referente dela. Né? Então, ele acomoda isso em prosa. Aí, um poema em versos, do mesmo livro. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Um poema. Né? Aí, um outro que é um diálogo. Exegese. Mas que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E que quer dizer uma nuvem? Retruquei triunfante. Uma nuvem, diz ela, umas vezes quer dizer chuva, outras tempo bom. Respondeu para ela. Né? Então, ele vem para essas formas variadas. Lá na forma fixa do soneto, aí vai para a canção, aí vai para o poema em prosa. Né? E que isso me remete, nesse caminho para chegar ao verso livre, a Baudelaire, lá com a forma fixa e urbana, né? Me remete ao Verlaine, com a musicalidade, e me remete ao Rimbaud, com seus poemas em prosa. Né? Então, parece que isso está no caminho do verso livre também. Né? Essas três coisas estão no caminho do verso livre. Nesses anos que transcorreram de 1940 a 1950, Quintana havia apresentado, então, um livro de sonetos, um de canções e outro de prosa e poesia. É como se mostrasse três vertentes que desembocariam na construção do verso livre. A saber, uma posição em relação à forma fixa e à métrica, ele tem uma posição quanto a isso, um domínio do ritmo e da melodia como princípios da construção do poema, e uma exploração dos limites entre o verso e a frase, entre a prosa e a poesia. Depois disso, e só depois disso, resolveu lançar seu livro até aquele momento mais alinhado ao modernismo, Aprendiz de Feiticeiro, lembrando sempre que, como relata, todas essas pesquisas e práticas formais se deram simultaneamente. Escreveu tudo, pesquisou tudo ao mesmo tempo. Então, há um esteta, um crítico da história dos procedimentos criativos por trás da sua produção. Como disse Oscar Wilde, toda grande arte nasce de um profundo pensamento crítico. Quintana foi um leitor e um tradutor. Né? Trabalhou na editora Globo, traduziu Proust, Virginia Woolf, traduziu vários. Né?
Então, foi um leitor e um tradutor. Teve, ao longo da vida, um vasto repertório literário. Nos seus textos do Caderno H, cita inúmeros autores da literatura brasileira e mundial, sempre com comentários a respeito e com uma ótica peculiar. E ele formulava sempre suas próprias convicções. Nesse texto do referido Caderno H, de 1973, em que reuniu a produção veiculada na sua coluna do jornal Correio do Povo, ele responde a um leitor sobre a criação do verso livre. Então, ele também tem um pensamento sobre o verso livre. Aí é o texto que veiculou no Correio do Povo, né, que saiu no Caderno H. Então, ele começa. O texto se chama Resposta. Meu caro Liberato, em resposta à sua carta e aos poemas que me enviou, agradeço, antes de tudo, a sua confissão de ser meu freguês de caderno, né, do Caderno H, meu freguês de caderno. Diz-me você que se sente muito a gosto em poetar de mão livre e coração aberto, tanto mais que a poesia, muito antes da época em que o meu jovem chegou a este mundo, aí cita o que diz o Liberato, já estava liberta das peias absurdas como metro, a rima, etc. Por isso mesmo é que resolvi chamá-lo de Liberato nessa resposta, embora o seu nome seja muito outro. Né? O cara pregando a liberdade. Liberato, vamos falar, Liberato, me escuta aqui. Né? Mas me escuta, Liberato, né? O cara ele do Alegrete, mas Liberato, mas me conta esse trecho. Então, por isso mesmo que eu ia chamar Liberato nessa resposta, embora o seu nome seja muito outro. Mas não é bem assim, Liberato. O modernismo, ou melhor, o versilibrismo, libertou o verso, é verdade, mas não libertou o poeta. O poeta não está livre de ter que construir, de ter que criar, de ter que ser um criador. Né? Não é porque o verso é livre que o poeta está livre. Posso fazer qualquer coisa. Né? Então, o modernismo, o melhor verso, libertou o verso, é verdade, mas não libertou o poeta. Havia antes uma arte poética cujos rudimentos estavam ao alcance de todos. E, né, aquilo lá estava lá no manual de metrificação do Bilac, vai lá, está lá tudo lá, é só pegar e reproduzir. Né? Então, havia antes uma arte poética cujos rudimentos estavam ao alcance de todos, e que, se não ensinava a fazer um poema perfeito, ao menos permitia fazê-lo sem imperfeições. Agora, qualquer poema é uma aventura, boa ou má. O poema livre, como o seu nome diz, não é obrigado a ter versos de medida clássica, muito embora os possa ter, visto que um bom verso clássico é tão natural ou expressivo como outro qualquer. Mas, se as linhas do poema que você estiver fazendo livremente não se complementarem, se o todo não apresentar uma misteriosa unidade, o poema se desagrega. Tudo tem de estar interdependente, como num sistema planetário. O poema livre é um jogo de equilíbrio, prestes a desabar ao mínimo descuido do construtor. Quanto à armação de um poema em versos regulares, é coisa tão segura como empilhar paralelepípedos. Também os parnasianos precisavam saber equilibrar-se, é claro, mas trabalhavam com rede de segurança. Desconfio que você acaba de sofrer uma decepção a meu respeito, pois não lhe apresento nenhuma regra, nem sequer um truque. Não há, ou por outro, há, mas isso depende do livre esforço de cada um. O verdadeiro criador é como esses presidiários que forjam por si mesmos as próprias armas. Vejo também que só tenho raciocinado por imagens, coisa suspeita a um espírito lógico. Mas acaso não estou falando com um poeta? Em todo caso, meu caro Liberato, você estava candidamente enganado em julgar aí consigo que não se precisa suar para fazer um poema livre. Precisa suar muito mais. Por experiência eu digo. Né? Então, ele sabe da construção. Né? O poema verso livre é também uma construção. Só que, como o próprio Manuel Bandeira dizia, que na poesia do verso livre, na poesia moderna, cada poema cria a sua arte poética. Tu vai ver a estrutura que é a estrutura para aquele poema poder funcionar. Né? Mas é uma construção quanto mais ferramentas tu tiver,
todas elas vão ser úteis ali na construção do poema em verso livre. Então, ele está raciocinando sobre a forma fixa, sobre o verso livre, sobre a relação entre prosa e poesia, por que tem que ser uma coisa ou outra. Então, tem vários elementos que são né, os paradigmas da construção da arte dele, que ele mesmo vai elucidando. No poema a seguir, com versos livres, em Aprendiz de Feiticeiro, seu livro, como dissemos, mais alinhado ao modernismo, de 1950, Quintana apresenta uma espécie de síntese que vale para todos os poemas, sejam eles escritos da maneira que forem. O poema diz assim: um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema, triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Então, é isso que interessa, se o poema vai ser ferido de mortal beleza ou não. Esse é o parâmetro crítico dele. Né? Em 1951, vem à luz os quartetos de Espelho Mágico. Todos os poemas são de 4 versos e com metros variados. Tem um ar de sentença proverbial, como anuncia a epígrafe do Eclesiastes. Não seja muito justo, nem mais sábio do que necessário, para que não venhas a ser estúpido. Sobre essa citação está a data de abril de 1945, ou seja, esse livro foi escrito anteriormente aos seus 3 últimos lançados até então. Ele lançou só depois. Aqui, um dos quartetos em que o espírito crítico e analítico de Quintana se manifesta. Da análise. Eis um problema, e cada sábio nele aplica as suas lentes abismais. Mas quem ganha com isso é o problema, que fica sempre com um X a mais. O problema continua ali. Né? A partir daí, sua produção vai incorporar todas as suas conquistas de forma e estilo. Seus novos livros conterão poemas metrificados, em versos livres, sonetos, canções, quadras, poemas em prosa, formas breves como haikai ou mesmo menores, com 2 ou apenas 1 verso. Em Apontamentos de História Sobrenatural, seu livro lançado em 1976, há um poema que originou um ensaio que escrevi e publiquei em 2007. O ensaio se chama Da Poesia da Arquitetura à Arquitetura da Poesia. Retomo aqui essas reflexões que nasceram do poema a seguir. O poema se chama Arquitetura Funcional. Não gosto da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não faz casas velhas. Não gosto das casas novas, porque as casas novas não têm fantasmas. E quando digo fantasmas, não quero dizer essas assombrações vulgares que andam por aí. É não sei que de mais sutil nessas velhas casas, como em nós a presença invisível da alma. Tu nem sabes a pena que me dão as crianças de hoje. Vivem desencantadas como uns órfãos. As suas casas não têm porões nem sótãos. São umas pobres casas sem mistério. Como pode nelas vir morar o sonho? O sonho é sempre um hóspede clandestino, e é preciso, como bem sabíamos, ocultá-lo das visitas, que dirão elas as solenes visitas. É preciso ocultá-lo dos confessores, dos professores, até dos profetas. Os profetas estão sempre profetizando outras coisas. E as casas novas não têm ao menos aqueles longos, intermináveis corredores que a lua vinha às vezes assombrar. Certo dia li esse poema, que é uma espécie de poesia da arquitetura, traçando um paralelo com a arquitetura da poesia. Assim como a arquitetura, a poesia do século XX pode ser lida como um percurso em direção à funcionalidade. E o Quintana é um desses arquitetos que passaram cerca de 60 anos descobrindo como se ergue e se faz parar em pé esse texto sem os andaimes da métrica, da rima, do adjetivo colocado para fechar o número de sílabas, sem a forma da forma fixa. Quintana, Bandeira, Drummond, Oswald, Mário de Andrade, Cecília, João Cabral. Esse, o primeiro escrete que até os anos 50, junto com vários outros poetas, viveu a aventura de criar o verso modernista brasileiro.
Os limites entre a prosa e a poesia, entre a frase e o verso, os ritmos inumeráveis, como fala Bandeira em sua poética, a procura da poesia, como fala Drummond, o corte, o verso longo seguido do verso curto, o equilíbrio entre o dizer e o sugerir, a reflexão contrabalançada pela imagem, mas tudo sem excessos, sem arabescos, sem rococós, sem elementos ornamentais ou meramente decorativos, né, da arquitetura funcional. A fala das pessoas, as palavras que todo mundo usa, a linguagem pura dos homens, como escreve Quintana no seu poema Bem-aventurados. Nos anos 50, um momento de superespecialização funcional com Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Goulart, Ronaldo Azeredo, entre outros. É a poesia concreta, tudo no lugar certo. Até o espaço da página tem uma função e uma significação programada. O caso de Ferreira Goulart é interessante, com a sua saída do concretismo e a volta ao verso modernista na década de 60 e na sua poesia posterior, como se ele fosse da superfuncionalidade e retornasse à funcionalidade, né? Ele mesmo dizia que ele estava fazendo alguns poemas que ele tinha uma palavra que estava embaixo de um cone, que tu virava e via a palavra, né? Daí ele dizia, tá, mas que poeta sou eu que escreve de uma palavra só? Estou virando o cara que escreve uma palavra. Então, ele volta, né, dá uns passos atrás, depois de ter ido ao limite, digamos assim, de uma certa forma. A geração Desbunde, nos anos 70, Leminski, Chacal, Alice Ruiz e os que vieram depois, recebemos de mão beijada essa tradição toda que construiu, desconstruiu, reconstruiu a arquitetura do discurso poético na nossa língua. Voltando ao Quintana, a professora Tânia Carvalhal, que sempre teve uma leitura muito atenta e sensível do texto poético, chamou a atenção num prefácio à edição de uma das antologias do Quintana para um dado importante no aprendizado poético desse aprendiz de feiticeiro. Quintana publicou, como vimos, poemas com uma diversidade de formas, mas, além disso, foi na experiência de escrever e publicar poemas em jornal de grande circulação, né, com o jornal Correio do Povo, um dos grandes jornais, era superior a 0 Hora no período que Quintana publicava lá, né? Em jornal de grande circulação, que a sua poesia encontrou outros elementos não estritamente literários e que redimensionaram o seu verso. Ele mesmo já antecipava isso em Comunhão, poema do Sapato Florido. Ele diz, os verdadeiros poetas não leem os outros poetas, os verdadeiros poetas leem os pequenos anúncios de jornais. É claro que, no seu caso, lia os outros poetas, uma vez que, como já foi dito aqui, era um artista com vasto repertório. Seu poema, no entanto, aponta para um mundo extraliterário a ser lido também através dos pequenos anúncios de jornal, lugar onde seus próprios textos se encontravam. O contato com o leitor não especializado e o ambiente de discurso jornalístico trouxeram para o seu verso e para a sua produção outros elementos. Acentuaram a comunicação direta, a veiculação de pensamentos, de anotações, de formas breves, de poemas em prosa, de poemas crônica. Leminski fala de algo semelhante quando se refere ao que aprendeu na publicidade, como redator publicitário, que foi, e que acabou sendo um elemento que modificou sua poesia. O Leminski diz assim, que ele aprendeu na publicidade, que é interlocutor não se escolhe. É esse que está aí na sua frente e você tem que achar um jeito de falar com ele. Só vou falar com esse. Não, eu tenho que saber como falar com esse cara. Ele escreveu na carta para o Regis Bonvistino, né, que no livro que reuniu essas cartas. Bom, o fato de estar criando para um leitor literato ou para um leitor de jornal, ou mais ainda para um consumidor, que pode ser qualquer um, muda o jogo da criação do texto. É para isso que, com outras palavras, a Tânia Carvalhal apontou. A partir de um certo momento, os poemas de Quintana foram sendo criados também para ser lidos no Correio do Povo, ou seja, pelo povo. Essa situação trouxe uma riqueza e caminhos interessantíssimos para um poeta explorar. Como se vai do culto ao popular? Quintana faz uma troca, leva um pouco da sua erudição e recebe de volta a palavra comum, transita da referência poética à notícia, mas não qualquer notícia, somente aquela que carrega uma carga de lirismo oculto no aparente sensacionalismo noticioso, né? Que aí vamos ver agora, como neste poema Crônica, né? Ele já dá o título de Crônica, né? Publicado também no Apontamentos de História Sobrenatural.
O próprio título do poema já sugere a mixagem entre gêneros, entre frase e verso, entre fato e poesia, entre texto jornalístico e texto poético. Elementos novos para construir um poema em que imagens e metáforas convivem com o mais puro ou impuro texto jornalístico. Então, o poema Crônica, ele abre com a notícia. Crônica, São Paulo, 23. Aí, morreu ontem o trapezista René Bugler, internado quando o mastro em que fazia acrobacias quebrou e ele caiu de uma altura de 10 metros, do noticioso. Aí o poema que ele escreve a partir disso. A pantera é uma curva em movimento. Vai se desenrolando como um desenho. Mas a sua harmonia é linear como a figura que, na sucessão de um friso, repete-se com o andante ritmo de um verso num poema. O trapezista, no entanto, não quer a pauta de uma corda única, e a curva do seu voo traça geometrias no espaço, vai e volta, mergulha, sobe, entrelaça-se, como se brincasse consigo mesma. Só não se brinca com a imperfeição das coisas. E a tua dança aérea, ó pobre René Bugler, interrompeu-se. Tombaste da altura de 10 metros, os braços abertos em cruz, e a maravilhosa curva que traçavas, imobilizada de súbito num corpo inerte. Sim, tu estás agora na reta horizontalidade da morte. A morte odeia as curvas. A morte é reta como uma boca fechada. Tenho até remorso de fazer-te um poema. O poema da tua vida está apenas nisto, nestas simples palavras. René Bugler, trapezista, morto aos 22 anos no exercício de sua arte. Aí ele volta para o discurso jornalístico, né? Quase uma legenda da foto. Chama a atenção o contraste entre o refinamento literário da intrigante imagem da pantera, definida como uma curva em movimento, que acaba se confundindo com a imagem do próprio verso no poema, e a manchete jornalística que encerra o texto. Um trânsito magistral entre diferentes padrões de discurso. Esse homem culto, que foi para o jornal sem abrir mão de ser culto, que publica poesia na imprensa, ou reflexões em torno da poesia, que não facilita a sua vida escrevendo logo crônica, como é o comum nos jornais, não deixando os poemas em casa ou na gaveta dos editores, ou resignados com sua condição de livros para poucos. Esse poeta que permite redesenhar a arquitetura do seu poema, sendo permeável ao dia a dia, ao fato e à fala das pessoas comuns, teve delas, até mais do que dos literatos, a sua retribuição e o seu reconhecimento. Eu fui convidado para fazer um roteiro para um dos especiais da RBS TV. Tinha vários especiais sobre o Quintana, e o tema do meu era Quintana e as Musas, né? E aí, assim, a intenção jornalística era que eu falasse da Bruna Lombardi, da Greta Garbo, né? Era assim a intenção jornalística, né? E eu que já havia visto vários especiais para ver como ele é popular, ele virou um autor popular no Rio Grande do Sul, então tinha especiais na TV sobre o Quintana, né? Tinha. Aí, então, Quintana e as Musas, eu peguei as 9 musas gregas e fiz um contraponto entre os poemas dele, a música da dança, a música da história. Então, eu trouxe as musas. E depois falei da Bruna e da Greta Garbo também. Mas, então, essa popularidade dele leva ele para a simplificação que a própria fama traz, né? Ele é o poeta da simplicidade, ele é o poeta da Bruna Lombardi, né? Então, eu fui recomplicar. Né? Vamos complicar de novo. Quem são as musas? São essas aqui. Erato, Clio. Então, mais uma vez, agora vamos ver um outro poema dele. Mais uma vez, o Quintana, leitor de formas arquitetônicas, pode ser visto no poema Escadas, do mesmo livro, que leremos a seguir. Aqui a poesia da arquitetura se confunde com a arquitetura da poesia, com elementos, inclusive, gráficos, pela colocação das palavras na página, quando o leitor desce com o poeta a escada do poema. Escadas. Escadas de caracol sempre são misteriosas, conturbam. Quando as desce, a gente se desparafusa. Quando a gente as sobe, se parafusa. O peito estreito, o teto descendo, 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 como nas histórias de imortal horror. Mas de que jeito? Mas como pode ser morrer, cair, rolar por uma escada de parafuso? Além disso, não tem, pelo que dizem, nenhuma acústica. Não há como as escadarias daqueles antigos edifícios públicos para ser assassinado. Porém, não fiques tão eufórico, nem tudo são rosas.
Há, no sonho das velhas casas de cômodos onde moras, passos que vêm subindo degrau por degrau em direção ao teu quarto. E sabes que é um fantasma chamejante e fosfóreo, o corpo todo feito de inconsumíveis labaredas verdes. O melhor mesmo é fechar os olhos e pensar numa outra coisa. Pensa o quanto antes, naquelas pobres escadarias de madeira das casas pobres, escurinho dos teus primeiros aconchegos. Pensa em cascatas de risos escada abaixo de crianças deixando a escola. Pensa na escada do poema que tu, comigo, vem descendo agora. Hoje em dia, todas as escadas são para descer. Mas não. Este poema não é nenhum abrigo antiaéreo. Ah, tu querias que eu te embalasses. Eu estava apenas explorando uns abismos. Mas esse arquiteto moderno, no entanto, lamenta na arquitetura das casas de hoje a ausência dos longos e intermináveis corredores. Afirma, na arquitetura funcional, que as casas modernas são pobres casas sem mistérios e pergunta como pode nelas vir morar o sonho. Paradoxalmente, na arquitetura da sua poesia, chegou a mini-poemas, que vão diminuindo como se o custo do metro quadrado da poesia e da cidade obrigassem quase a escrever o silêncio, como vemos aqui. Oferenda. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos. Trago-te essas mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. Deixa eu ver. Isso, né? Oferenda. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos. Trago-te essas mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. Guerra. Os aviões abatidos são cruzes caindo do céu. Construção. O dia exato alinha os seus cubos de vidro. K. Letra caminhante. O poema. Uma formiguinha atravessa em diagonal a página ainda em branco, mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já haviam passado o frêmito e o mistério da vida. É como escrever o silêncio, né? Quando o arquiteto é um poeta como Mário Quintana, mesmo num J.I.K. ou ainda num espaço menor, é possível vir morar o sonho. Isso porque, para ele, tanto a poesia quanto a cidade fazem parte da sua própria constituição subjetiva, como nesse poema Corpo, Cidade, o Mapa. Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez do meu repouso. Por fim, encerro com um poema que escrevi em homenagem ao Quintana, em que falo da sua condição de hóspede. Como se sabe, ele morou praticamente toda a sua vida adulta em hotéis. Mas vamos primeiro a um poema dele sobre o tema, dos hóspedes. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. E aí eu termino com o meu poema O Hóspede, que está no Palavra Mágica. O hóspede sabe que nada é seu, um quarto, uma janela, a rua que se perde onde o chão vira céu. Ele entendeu que tudo está de passagem e não adianta arame, areia, cimento, casa de madeira, de palha, de vento. Não lhe peçam assinatura de proprietário no papel. O hóspede tem outra escritura, a dos seus versos. O universo é o seu hotel. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, e parabéns, que nos trouxe essa grande viagem pela poesia de Quintana, pela obra de Quintana, nos trouxe a voz do Quintana, a própria voz de Mário Quintana, e
com isso, nos fez acompanhar esse percurso pela própria poesia brasileira do século XX, que vai o tempo todo nessa... É a paisagem que ele atravessa e que está aí, que atravessa com musicalidade, com humor, nesse debate entre lira e antilira, que é a nossa grande sinuosidade sempre em toda essa temporada. Enfim, eu não vou comentar muito aqui, porque já a hora se aproxima, já passou da hora de acabar aí, e queria só evocar nesse finalzinho, antes de anunciar os próximos eventos, mas eu gostei muito de você ter falado na presença do Antônio Cícero aqui entre nós, porque muito do que você falou, do que você nos trouxe sobre Quintana, não só eram questões que Antônio Cícero trazia sempre, mas na última sessão que ele teve aqui entre nós, lá na sessão, na sala, lá em cima, ele trouxe um texto muito bonito e falou sobre dizer poesia. E você trouxe a poesia do Quintana muito dentro exatamente do que o Cícero defendia como dizer poesia, uma coisa muito diferente de declamar, ou de coisa assim. Enfim, agradeço, então, essa grande viagem que você nos trouxe, lhe dou os parabéns e deixo aqui um certificado da sua participação hoje aqui. E convido a todos para os nossos próximos eventos. Na quinta-feira, vamos ter uma palestra do acadêmico Eduardo Janetti. Quinta é Cultura, quinta-feira, dia 7, às 17h30, na Sala José de Alencar, coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, com, enfim, essa palestra Imortalidades, que é o título do novo livro do Eduardo Janetti. E esse ciclo da cadeira 41 continua na terça-feira que vem. Vamos abordar Sérgio Buarque de Holanda, historiador do cotidiano, pela conferencista Laura de Melo Souza. Estão todos convidados e está encerrado aqui.